Artigo 627, parágrafo 1º. Julgado procedente a impugnação referida no inciso 1, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Parágrafo 2º. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. Parágrafo 3º. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso 3 demanda produção de provas que não a documentar, o juiz remeterá à parte as vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Artigo 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. Se, para solução da questão por necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Artigo 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, após a vista de que trata o artigo 627, informará o juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. Seção 5. Da avaliação e do cálculo do imposto. Artigo 630. Fim do prazo previsto no artigo 627, sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 620, parágrafo 1º, o juiz nomeará perito para a avaliação das cotas sociais ou apuração dos haveres. Artigo 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará, no que for aplicável, o disposto nos artigos 872 e 873. Artigo 632. Não se expedirá carta aplicatória para a avaliação de bens situados fora da comarca onde corre o inventário, se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado. Artigo 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública intimada pessoalmente concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações aos bens do espólio. Artigo 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação se incidir-se-á aos demais. Artigo 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que correrá em cartório. Parágrafo 1º. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano, à vista do que constar dos autos. Parágrafo 2º. Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito verifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Artigo 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras. Artigo 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 dias, proceder-se-á ao cálculo do tributo. Artigo 638. Feito o cálculo sobre ele, serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório e, em seguida, à Fazenda Pública. Parágrafo 1º. Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. Parágrafo 2º. Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo. Inciso 6. Seção 6. Colações. Artigo 639. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colocação conferirá, por termo, nos autos ou por petição, a qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhe-ás o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.